Ok. Então, antes de responder, eu quero dizer também que eu fico muito feliz com esse programa, com aqueles patrocinadores que apoiam esse programa, porque são programas de extrema utilidade, esclarecedores para a população, porque a nossa população, diferente daquela população de 30 anos atrás, ela busca informações, ela não quer fazer vacine seu filho, ela corre lá e vai vacinar. Não, ela quer saber, e com todo o direito e com toda a razão, por que que eu tenho que vacinar meu filho? Porque que eu vou me vacinar, como eu, né? No segundo dia que o governo disse assim, vai ter vacina, eu estava lá no posto para me Também. vacinar. Por quê? Porque eu preciso de proteção, eu tenho mais de 60 anos, eu preciso dessa proteção muito mais que muitas pessoas, já estou me colocando aí num desses grupos prioritários, né? E eu fui logo, por quê? Porque, de repente, eu posso ter Covid um pouquinho mais séria, porque o efeito da minha vacinação, que já tem mais de 6 meses, já está diminuindo, e se a vacina está disponível, por que não? A minha filha, que mora em Milão, correu também, a primeira oportunidade de revacinar, né, com essa nova dose, nova vacina, ela estava lá. Então, mas eu vou responder aqui a pergunta do meu colega, doutor José Maria. Doutor José Maria, eu fico muito triste, muito decepcionada e tenho, assim, dó dessas pessoas que tentam influenciar contra a proteção da saúde das pessoas. Porque vacinar uma criança é permitir que ela possa viver 70 anos, 80 anos. E não vacinar é cortar a vida dela na primeira infância. É deixá-la adoecer, deixá-la desprotegida. É como se você tem um filho, aquela criança nasce e você joga o filho ali para qualquer um cuidar, não quer saber quem é que está cuidando, não tem aleitamento materno, não tem vacina, não tem nada. Então, são pessoas, para mim, cruéis, que não sabem o que estão falando, porque precisam se aprofundar, precisam estudar, precisam realmente conhecer a pesquisa, como nós fazemos na faculdade, na universidade, pesquisa sobre saúde materno-infantil, que já tem mais de 30 anos que a gente faz essas pesquisas, sempre buscando esclarecer os profissionais e a população acerca dessa saúde, desse desenvolvimento de criança, do adoecimento, o que que acontece com as crianças que não são bem cuidadas, que não são amamentadas, que não são vacinadas. E aí, Augusto, eu quero dizer para você que a vacinação, ela retorna porque há uma necessidade realmente de vacinar, tipo assim, 6 meses após aquela última dose que a gente recebeu. Eu aqui no início do programa falei que nós tínhamos, assim, vacinas que precisavam de um certo intervalo, outras que você faz uma vez ou duas na vida e não precisa mais. A do tétano, que você precisa repetir a cada 10 anos, será que nós estamos todos em dia, né? Então, tudo Normalmente não. isso faz com que a doença vá fugindo de nós, tá certo? E aí, Augusto, quando foi nesse mês de novembro, final de outubro e o mês de novembro todo, nós vimos que todas as gripes, os resfriados que nós conhecemos, estavam mudando, né, de causadores. Então, foi lá, se a gente pudesse mostrar um gráfico, tem aquela colunazinha em que a Covid estava bem pequenininho, aí tinha influenza, tinha outros vírus causando a gripe, aquele gráfico lá em cima, uma coluna bem grande. Aí, de repente, isso começou a mudar. No final de outubro, o mês de novembro todo, esse gráfico mudou e as colunas que ficaram maiores foram aquelas que estavam cheias de Covid, entendeu? Então, o governo analisa isso, acompanha todo dia. Eu diria até que toda hora tem um grupo acompanhando essas mudanças. E aí, uma vacina que estava prevista para início de 2024, ela foi antecipada. E foi por isso que eu corri e me vacinei, porque está muito caso de Covid. Aí você diz, tem grupo prioritário? Tem. Pessoas com sistema imunológico um pouco mais frágil, que são as crianças pequenas e os idosos, principalmente acima de 80 anos. Profissionais da saúde, porque lidam muito com pacientes e se eles adoecerem em número grande, vai faltar profissional para atender o povo.
As crianças menores de 5 anos, além de elas terem o sistema imunológico mais imaturo, não é deprimido, é imaturo ainda, ele não chegou ao seu potencial, elas foram as pessoas menos vacinadas durante esses 2 anos em que a gente tem Covid, 2, 3 anos, né? E aí são pequenos pacientes de risco, de alto risco. Crianças, né? Os testes